Saudações a todos. Para nossa reflexão, vamos buscar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós encontramos logo de início uma passagem do Evangelho de João, trazendo palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Antes de continuarmos, já vamos refletir sobre essa colocação de Jesus, virei outra vez. Então, João nos narra que Jesus disse, não se vos turbe o vosso coração, porque prepararei o lugar e virei outra vez para buscar-vos, né? Então, esse virei outra vez faz com que muitos entendam que Jesus reencarnaria, porque ele esteve encarnado entre nós uma única vez, né? Como Jesus, o Cristo, o Messias, Salvador. E muitos entendem que ele viria uma segunda vez encarnado entre nós. Mas, na verdade, quando ele nos traz ali o Consolador, que foi o grande consolo naqueles momentos mais finais, em que ele já se preparava para as despedidas, digamos assim, e ele busca nesses sermões finais, né, nessas palestras finais que ele traz, falar muito sobre o futuro, o futuro da humanidade, o que nos aguardava, e ele traz ali os alertas todos, né, para que a nossa situação não fosse tão difícil. E ali ele fala, né? Ele fala do Paráclito da verdade, como o Consolador prometido que viria a lembrar tudo que ele nos dizia, né? Tudo que eu vos tenho dito e muito mais. Então ali ele deixa claro que ele não viria como ele, a individualidade Jesus novamente encarnada, né? Mas viria sim, né? O Consolador, essas vozes dessa pleiade de espíritos que, através dele, né, pela coordenação dele, nos trouxeram esses ensinamentos valiosos, né, que corporificam a terceira revelação, a doutrina dos espíritos, nos recordando tudo que ele nos disse e muito mais, ou seja, esse muito mais, não que Jesus não tenha dito tudo, mas muito mais no sentido do clarear dos pontos que propositadamente ele deixou velado, né? Então, feita essa observação, vamos ver o que Kardec coloca em seguida. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro, quer dizer, mais puro ou menos puro, e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram,
outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Estas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Do ensinamento dado pelos espíritos resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, aos que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberana, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, nós vemos, né, que a casa do meu pai há muitas moradas, na casa de meu pai há infinitas moradas. E essas moradas são tanto, digamos assim, planetas, né? Chamando de planetas, como chamamos aqui, que seriam esses mundos para encarnados, né? Mas há também as infinitas estações, as infinitas colônias espirituais, os postos de assistência ligados a essas tais colônias, né? Assim como regiões em que espíritos, como temos dito, perambulam, né, a esmo, presos ali à lei de atração, de afinidade, criando espaços bastante inferiores pelo padrão vibratório que trazem, né? Então nós vamos ver aqui, para completar essa ideia e aprofundarmos esse entendimento, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 4 nós encontramos a casa transitória. Então vamos lá. Depois de viagem normal, nos relata André Luiz, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Então, essa casa transitória de Fabiano é um pouso, né? É uma casa assistencial no plano espiritual, numa região bastante. Vamos falar em regiões porque ela é transitória e nós vamos entender o que significa isso. Na verdade, ela não permanece, ela não tem raízes no local em que ela foi criada, né? Ela é transitória, ela muda conforme a necessidade. E essa casa foi idealizada e construída por Frei Fabiano, o orientador da nossa casa, né? E ele, então, desenvolveu, né? Construiu esse pouso, né?
esse posto de assistência, essa casa transitória de Fabiano, justamente para acolher aqueles que já se encontram em condições de serem acolhidos. Porque há aqueles que não têm condições de serem acolhidos e tampouco desejam estar acolhidos, né? Então vamos vendo. Tratava-se de grande instituição. Então é uma grande instituição, piedosa, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Então é um pouso de assistência, uma instituição piedosa que acolhe especialmente aos recém-desencarnados. Portanto, ela não é uma morada, né? Ela é um poço de assistência em que recém-desencarnados em condições de serem acolhidos, lá permanecem o tempo necessário para serem direcionados aos locais a que pertencem, às moradas a que pertencem, né? Então, continuando no texto. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo explicando-nos: prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. A quem ele se refere, os irmãos que nos cabem socorrer? A tarefa que essa equipe do Jerônimo, né, da qual é um grupo pequeno, no qual André Luiz faz parte. Eles receberam a missão de auxiliar as cinco pessoas que estão prestes a desencarnar. Então, o trabalho nessa missão deles, eles vieram aqui próximo à crosta terrestre para depois, em seguida, irem a cada casa, a cada local em que essas cinco pessoas, né, estavam ali aguardando, né, se preparando, estava chegando o momento do desencarne delas. E eles fariam parte dessa equipe de espíritos preparados no auxílio do desencarne, né? Então é por isso que ele disse, organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer, ou seja, esses cinco que eles ajudarão a desprender-se dos laços carnais serão asilados, acolhidos nesse instituto, nessa casa transitória de Fabiano. Não fossem esses pousos de amor, ele continua, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Então, esses postos de assistência, como essa casa transitória, auxilia. Por quê? Esses espíritos recém-desenfaixados do corpo de carne permanecem por um tempo necessário, cada um dentro da sua situação, e depois são encaminhados. E porque ele diz que raros conseguiriam atravessar essa zona umbralina, né, com facilidade, imediatamente após o desencarne. Quase todos, diz ele, permanecem estonteados nos primeiros dias. Então é natural esse estado de perturbação.
né? Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram as santificadas tarefas de amparo e vigilância. Então, nós vemos a importância dessa comunicação do plano espiritual, dessas vozes que nos chegam, né, e nos trazem esses ensinamentos, porque agora não é mais tentar imaginar o que seja o plano espiritual. Nós temos descrições minuciosas que todo estudioso da doutrina poderá beber nessas fontes, né? E solidificar, consolidar, na verdade, consolidar a sua fé, fortalecer a sua fé e não simplesmente saber, né, teoricamente que somos imortais, mas saber para onde vamos, quais são as condições e o que temos que fazer para nos encontrar em melhores condições. Daí a necessidade deste aprofundamento. Bom, além disso, ele continua, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Esses ambientes umbralinos, os raios solares não conseguem, mal conseguem, quando conseguem penetrar, né? Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores. E os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Então, centralizam-se numerosas expedições. Então, além de tudo, é um posto de assistência em que dali partem expedições para auxiliar esses irmãos em condições mais difíceis. Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Então, já dá para termos uma ideia, né? Vendo esse tipo de poço de assistência, essa casa transitória de Fabiano, semelhantes a muitas outras, né? Cada uma com uma finalidade. Outras em que esses espíritos se demoram mais tempo, mas esta é um acolhimento temporário antes do espírito ser encaminhado
ao seu destino, porque todos nós temos um destino, né? Todos nós viemos de um ponto, de algum local, né? Da erraticidade, onde estávamos, onde nos encontrávamos, né? Então, é possível que para lá retornemos, é possível que sejamos levados a um outro ponto, tudo vai depender ali da nossa condição sempre avaliada. O fato é que estaremos sempre em regiões que se conjugam ao nosso padrão vibratório, né? Porque no plano espiritual, a lei de atração, a lei de afinidade, ela é muito forte, né? E estaremos onde define o nosso padrão vibratório, né? Então, esses ensinamentos devem nos levar a desejo de aprofundar esses conhecimentos, desejo de novas buscas, de meditação, de reflexão, no sentido de compreendermos o ensinamento de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Que fiquemos em paz. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo, em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não lhes perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os vossos. Ele também disse essa parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graça por não ser como o resto dos homens que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Interessante como aqui se diz, procurai o que há de mal em vós. Por quê? Porque no momento da prece, é a oportunidade que nós temos de fazer uma revisão de nós mesmos. Né? Quando você procura o que há de mal em você, você está procurando observar seus próprios defeitos para corrigi-los, para pedir socorro aos céus, para poder melhorar, se aprimorar e superar os próprios defeitos. E a prece é o que há de mais útil para nós aqui na Terra quando você pensa em socorro, quando você pensa em ligação com Deus.
é como se fosse um salva-vidas. No momento da dificuldade, nós recorremos à prece. Deveríamos recorrer também no momento de tranquilidade, porque é nesses momentos de tranquilidade em que nós cometemos os erros mais frequentemente. Relaxamos, achamos que está tudo bem e começamos a fazer besteiras. Então, se a gente procura manter a prece, se fazemos da prece um hábito, nós conseguimos manter o equilíbrio. Nós procuramos sempre estar de acordo com o que nós estamos conversando com Deus, porque a prece nada mais é do que uma conversa sincera com Deus. Nós usamos esse recurso para nos aproximarmos dele, e ele de nós, porque ele deixou a prece à nossa disposição com essa intenção, para que nós pudéssemos nos colocar muito mais perto dele. E então, não podemos abrir mão deste recurso tão valioso que Deus nos colocou nas mãos. Eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Há pessoas que contestam a eficiência da prece baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. E nesse caso, só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não tentaria procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas. Deu-lhe a vontade para querer, a atividade para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o que faça ou deixe de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam obrigatoriamente escapando ao que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o retardamento dos ponteiros de um relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Não há lógica em deduzir-se deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Assim procede um pai sábio que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a ele com confiança, e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudando pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara os que se ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre terrivelmente sede, sente-se desfalecer. Cai ao chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo vem lhe dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Nesse momento, retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: Que boa ideia eu tive! Que sorte de tomar o atalho da direita e não da esquerda!
Algumas vezes a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas se dirá por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este atalho e encontrará o que necessita? Por que não se mostrou para ajudá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Desse modo, o teria convencido da intenção da providência. Foi antes de mais nada para lhe ensinar que é preciso ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança que depositamos nele e a nossa submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação da criança que cai e que, ao perceber alguém, grita e espera que a levantem. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te proteger de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, confiaria em seu acompanhante e não teria tido necessidade nem de pensar. Foi por isso que o anjo apenas se deu a conhecer na volta. Há pessoas que pensam que o que quer que seja pedido para Deus será concedido, como se Deus fosse um concededor de desejos. E não é assim. Nós devemos pedir a Deus as coisas que nos possibilitem viver e vivenciar as nossas experiências. Se nós temos que passar por algum sofrimento, por N razões, né? Porque existem infinitas possibilidades de razões para que nós passemos por sofrimentos, cada um com os seus, e que Deus conhece todas, nós precisamos pedir a Deus não para que Ele cesse esse sofrimento, porque é necessário para o nosso adiantamento de alguma maneira, mas sim que Ele nos dê a coragem e a força necessárias para passar pelo sofrimento. Que Ele nos dê o entendimento necessário para que nós possamos sofrer com proveito, entendendo o que está acontecendo e desenvolvendo a nossa resignação, porque a cada vez que nós nos revoltamos, é uma ofensa a Deus. Não que Ele se sinta ofendido, mas que é um desrespeito mesmo de nossa parte para com Ele. Nós não temos o conhecimento de tudo como Deus tem. Então nós não podemos ficar julgando. Se não nos é permitido julgar o nosso próximo, será que é possível admitir que seja nos permitido julgar a Deus? É tão inadequado isso, é tão ofensivo, que não dá nem para pensar numa coisa dessa. Entretanto, nós fazemos isso constantemente. É o que mais se vê acontecendo, as pessoas julgando a Deus, querendo avaliar o desempenho do trabalho de Deus, querendo nortear o trabalho de Deus. E não é assim que deve funcionar. Nós, às vezes, invertemos as situações. Nós devemos usar a prece para nos conectarmos com Ele, para socorro, para equilíbrio. E sim, nós temos que mostrar a nossa humildade, nós temos que provar mesmo o tempo todo que nós somos resignados e submissos à vontade de Deus. Porque Ele é o Pai amoroso, Ele quer o nosso bem mesmo. Então tudo que Ele faz é para que nós estejamos bem, para que nós fiquemos bem, para que nós consigamos caminhar adiante com proveito, com muito bom proveito. Tudo o que Deus faz à nossa volta e dentro do nosso contexto é para nos ajudar a consertar as presepadas que nós causamos, a consertar os erros e os prejuízos que nós criamos para os outros. Então, assim, se nós sofremos hoje é porque nós mesmos plantamos essa necessidade de sofrer. Não foi porque Deus quis ou porque Deus é sádico, não tem nada disso. Deus não é sádico, Ele não gosta de ver o nosso sofrimento, muito pelo contrário. Ele faz de tudo para que nós não soframos além do que nós mesmos causamos para nós. Só que Ele é justo e na sua justiça, Ele faz com que nós tenhamos meios para quitar esses débitos que nós vamos criando em torno de nós mesmos, mas de uma maneira que nós consigamos suportar. Por isso é tão lento, porque nós mesmos criamos muitos débitos, então fica lento para a gente desenvolver. Quanto mais nós nos empenhamos nessa dissolução dos problemas e quanto mais nos empenhamos para não criar novos débitos,
mais rápido o desenvolvimento acontece. Então, depende absolutamente de nós que a nossa felicidade seja mais pronta, seja mais rápida. Depende só de nós. E Deus está aí para ajudar. Ele é um Pai amoroso que quer o nosso bem. Mas Ele quer o nosso bem de forma plena, de forma que seja perene em nós, que seja permanente, que esse bem se processe por meio da maturidade. E é por isso que Ele nos ajuda sempre e nos ofereceu o recurso da prece.